Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis, personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 12, dia da Escola Bíblica Dominical, terceiro domingo de setembro. João Marcos, a importância de aprender com os erros. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aos Romanos capítulo 5, versículo 20. Quem é João Marcos? Sua história é marcada pela mentoria de Barnabé, que não o descartou como preferia Paulo. A nossa vida, nós sempre, vez ou outra, vamos dar uma escorregada, né? Nós vamos tropeçar, ou seja, vamos errar. Independente de qual área que nós venhamos estar atuando, nós sempre erraremos com alguém ou com algumas pessoas. Isto faz parte da vida, infelizmente nós temos essa situação, essa natureza de pecar, né, de errar. Entretanto, nós vemos que nós devemos aprender com os nossos erros. O ideal é que nós venhamos aprender com os erros dos outros, né? Nós vemos pessoas errarem, então se a pessoa errou em uma determinada situação, então eu não vou fazer igual porque eu sei que está errado. Mas às vezes acontecerá conosco, e sim, acontecerá com você. Ou se já não aconteceu algumas vezes. Mas o que você aprende com isso? Veremos nesta lição que mesmo com erros, há uma probabilidade bem grande de nós darmos a volta por cima, pelo nome do Senhor, e mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, e assim sermos uma pessoa melhor. Queimando a largada. Sem muitos detalhes, o relato bíblico nos informa que em determinado momento João Marcos deixou Paulo e seus companheiros e voltou para Jerusalém. No contexto de uma corrida, queimar a largada resulta na eliminação de um atleta. O jovem João Marcos, no início de seu ministério, havia deixado uma má impressão após tomar aquela decisão. Qual decisão? De voltar para Jerusalém. Vemos que no caso do atleta, quando ele queima a largada, ele está eliminado. E João Marcos fez exatamente isso, ele queimou a largada, ele voltou atrás. Ou melhor, na ideia que ele voltou antes, saiu antes do tempo. A queimar a largada é quando alguém, numa corrida, por exemplo, sai primeiro do que os demais. Na corrida todos têm que sair juntos. Quando alguém sai na frente, ele queimou a largada. Ou na piscina, né? Alguém pula na frente, então ele queimou a largada. Como ele queimou a largada, ele é eliminado. Então, no caso aqui, João Marcos, ele foi primeiro para casa. De todas as pessoas que estavam aqui fazendo missões, ele foi o primeiro a voltar para casa. Então, dá a ideia de que ele queimou a largada. Então, veja que ele tomou uma decisão precipitada, uma decisão errada. E por conta disso, o seu ministério ficou com essa má impressão. E há quem diga, né, que a primeira impressão é a que fica. Então veja que João Marcos ele queimou a largada e ficou mal, né, entre as pessoas, entre os cristãos, principalmente com o apóstolo Paulo. Então veremos que acontecerá algo bastante interessante que certamente vai edificar nossas vidas. Quem é um caso perdido? Barnabé não só opôs a ideia, mas quis incluir seu primo João Marcos entre os participantes desta viagem. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, justamente porque ele queimou a largada, né? Porque na viagem anterior ele já tinha os abandonado. O desentendimento foi tão intenso e o consenso tão complicado que o jovem João Marcos tornou-se pivô da separação dos dois apóstolos. Olha que situação, né? No caso aqui de Barnabé e de Paulo, né? Paulo seguiu com Silas pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, e Barnabé navegou com o jovem João Marcos rumo a Chipre. Olha que discussão, que situação, por causa de uma pessoa. Barnabé, é o famoso comprou o barulho de João Marcos. Não, vamos levar ele sim. E Paulo, não vamos levar ele não, ele queimou a largada, ele nos abandonou, ele voltou para Jerusalém, nós precisávamos dele, ele foi embora, nos deixou. Mas aqui nós vemos Barnabé, ele não, vamos ficar com ele. Então veja que a coisa ficou, o consenso ficou, ou seja, eles não concordaram com o negócio, que cada um foi por um lado. Mas veja que cada um, que eu digo Barnabé e Paulo, né? Cada um foi com seus companheiros, mas Barnabé e Paulo, que é o ponto. Então cada um deles foi
um lugar diferente. O que na verdade foi algo bom. Por quê? Porque o evangelho foi pregado 2 vezes mais rápido, né? A esperança. Não devemos tentar procurar a razão nos posicionamentos de Paulo e Barnabé. Paulo tinha por prioridade e propósito de vida o trabalho missionário. Ele investiu força, recursos e energias para disseminar o evangelho transformador de Jesus Cristo. E em sua visão, o jovem João Marcos representava um risco à plena execução de sua missão. Barnabé enxergava potencial no jovem e desejava confiar mais uma vez, dar uma nova oportunidade. Olha que bonito da parte de Barnabé. Ele sabia que João Marcos tinha errado, mas mesmo assim ele queria dar uma outra oportunidade. Barnabé era um incentivador, né? Veremos no decorrer, e é assim que nós devemos, né? Dar uma nova chance. É difícil, claro que é difícil. Há situações que nós ficamos feridos, que nós não queremos voltar atrás, mas nós devemos aqui ver que há uma esperança, né? Da mesma forma que alguém errou com você, você já errou com alguém. Então todos nós precisamos de uma nova chance, ter uma pessoa assim como Barnabé do nosso lado, que compre o nosso barulho, que esteja do nosso lado ainda que nós venhamos estar errado. E aqui cabe uma situação, não é encobrir o erro, é saber que a pessoa errou, ter ciência disso, falar isso para ela, mas mesmo assim dar uma nova chance, porque é sempre uma esperança da pessoa mudar, né? João Marcos, uma árvore cortada aqui brotou. Jó capítulo 14, versículo 7 fala isso, né? Ao cheiro das águas brotará. É muito importante que você entenda que quando a Bíblia fala em Jó capítulo 14, versículo 7, que é o cheiro das águas brotará, a Bíblia ali está falando da árvore no sentido literal, não é o homem, é a árvore mesmo. Você não tem um pé de manga aí? Um pé de goiaba? Não, pé de goiaba não traz boa lembrança não. Eu me lembro que minha mãe me batia muito com vara de goiaba, isso não era legal não doía dessa. Mas graças a Deus pelas varadas que eu levei. Como ela mesma diz, nenhuma delas, poucas foram que caíram no chão. Em verdade mesmo, tudo caía nas minhas pernas. Isso não era legal não. Mas vamos lá. Mas nessa árvore que você tem na sua casa, ao cheiro das águas, se ela for cortada, ela brotará. Então é diferente, tá, gente? Vamos entender aqui que, de fato, o Jó capítulo 14 fala da árvore no sentido literal e não no sentido que o homem é como árvore. Não, nesse ponto não. João Marcos, uma árvore cortada que brotou. Posteriormente, escrevendo aos Colossenses, Paulo recomenda o jovem para a igreja em Colossos. Falando a Filemão, o apóstolo o credencia como um de seus cooperadores. Por fim, na ocasião da segunda prisão de Paulo em Roma, o apóstolo pediu que Marcos fosse a capital italiana, pois era muito útil no ministério. Então veja que aqui uma árvore cortada, no caso João Marcos, que agora que brotou. Por quê? Aqui, no sentido diferente de Jó, aqui está falando de fato de Marcos. É uma alusão a Marcos. Por quê? Porque ele tinha queimado a largada, voltou para casa, abandonou todo mundo, mas vemos que agora ele mudou. Ele teve uma mudança de caráter, uma mudança de posicionamento, e agora ele foi muito útil. Por que ele foi útil? Porque Barnabé colocou ele junto. Não, você está comigo, eu vou te dar uma outra chance. E é isso que nós devemos, né? Agora vê que Paulo, que não queria levar João Marcos, agora ele, escrevendo, ele recomenda João Marcos para a igreja. Olha que bonito. Agora veja que Paulo, né, tem outro parecer, né, que Paulo também reconhece que falhou, né? Ele deve ter pensado, né, realmente João Marcos, eu tinha que ter fechado e ficado junto com João Marcos mesmo. Eu não concordei e agora eu vejo que eu estava errado. Então nós precisamos ter isso também, essa ideia de, sim, quando eu erro eu preciso assumir que eu errei, né? Vivendo e aprendendo, a jornada cristã de uma pessoa não é definida por erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Pior do que errar, fazer escolhas ruins, passar por situações difíceis é não tirar lição de tudo que vivemos. É claro que é ruim fazer escolhas ruins, passar por situações difíceis, mas nós devemos aprender com isso. O que eu aprendo quando eu erro? O que eu aprendo quando eu passo por uma situação ruim? O que eu aprendo quando eu tomo uma atitude, uma escolha errada? O que eu vou aprender? O que eu vou passar com isso? Nós devemos tirar lições daquilo que fazemos errado, das escolhas erradas que tomamos, porque certamente você tomou algumas escolhas erradas e certamente durante toda a sua vida você sempre
Sempre não, né? Mas de vez em quando você vai tomar algumas decisões erradas. Você vai tomar um caminho errado, situações ruins. Isso sempre acontecerá. Por quê? Porque como nós somos livres para escolher, fazer uma escolha, nós podemos sim escolher errado. Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração. Então nosso coração fala uma coisa, a gente vamos cheio de boas intenções, mas as melhores intenções são acompanhadas por decepções e nós acabamos falhando. Então nós temos que aprender com os nossos erros. O que te define? A história de Marcos não tem um fim quando ele decide abandonar os apóstolos na primeira viagem missionária. Ignorar os erros não é uma solução, mas encará-los e aprender como eles é libertador. João Marcos poderia ser lembrado como desistente, mas terminou como um cooperador muito útil. E você? O que ele define? Você é uma pessoa que deixa para lá, não quero mais saber, ou você começou até errado, mas está se acertando? Ou começou certo e já falhou, mas continua tentando acertar? Nós devemos ter sempre a ideia de melhorar como pessoa. Nós devemos melhorar cada dia mais como pessoa, até porque somos seguidores do Senhor. Nós precisamos saber, conhecer que nós somos falhos, nós não estamos acima do bem e do mal, nós falhamos, somos humanos, é a nossa natureza humana, mas isso não quer dizer que por eu ser falho, eu vou viver uma vida de falhas. Eu vou viver errando de propósito, eu vou fazer, eu sou errado mesmo, da minha vida, a minha natureza é humana, eu sou falho, então eu vou falhar mesmo. Não, a gente precisa sempre estar buscando melhorar, até mesmo para a glória do nome do Senhor. Para concluir, se você apenas lamentar e chorar pelos erros do passado, continuará estagnado no mesmo lugar. Não aceite ser lembrado por seus erros, derrotas e fracassos, ou seja, se esforce, melhore-se, né? Você, claro, porque você errou, mas mesmo porque você errou, você precisa ser lembrado pelos acertos. Ora, por suas derrotas, mas você também não já venceu, fracassos, mas também não já obteve sucesso. Nós devemos, claro, não viver uma vida de fracasso, de erros e derrotas. Se bem que o fracasso ele não é opcional, né? Às vezes por mais que uma pessoa faça alguma coisa, Thomas Edison, por exemplo, que inventou a lâmpada, dizem que ele tentou várias e várias vezes até acertar, né? Então, às vezes a pessoa até tem uma vida de fracasso, mas o fracasso dela não faz dela uma pessoa fracassada. Fracassada é aquela pessoa que fracassou a primeira vez e nunca mais tentou, parou por ali, ficou estagnado. Da mesma forma o erro. A pessoa errou uma vez e quer viver aquele erro pro resto da vida. Não melhora. Foi derrotado talvez numa corrida, por exemplo, ou numa partida de futebol e acha que aquilo é o fim do mundo. Não. Erros, derrotas e fracassos acontecerão no decorrer da nossa vida, mas nós não devemos ficar presos a eles. Nós devemos reconhecer que falhamos, que erramos, que fracassamos em alguma situação, mas isso não nos define. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos continuar vivendo uma vida diante do Senhor com sinceridade, apesar dos nossos erros, nossas falhas, mas precisamos estar sempre na presença do Senhor, justamente porque, como a Bíblia diz, filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Então nós precisamos estar sempre renovando aí, tendo uma vida de santificação, de santidade diante do Senhor. Hora da revisão, número 1. Sem muitos detalhes, o relato bíblico nos informa que em determinado momento João Marcos deixou Paulo e seus companheiros e voltou para Jerusalém. Número 2. A conjuntura daquela viagem não era favorável, somente uma conversão é registrada em Chipre. E naquele lugar os apóstolos enfrentaram uma intensa oposição demoníaca estabelecida em um cenário de magia e engano. Talvez esse cenário duro possa ter pesado para que aquele jovem decidisse voltar à sua casa. Número 3. Isso fez com que 2 grupos de missionários se espalhassem e propagassem o evangelho. Quase não saiu. Número 4. Ele tornou-se um cooperador fiel e muito útil para o apóstolo Paulo, sendo recomendado às comunidades cristãs. Número 5. Apesar das inúmeras justificativas possíveis, fato é que abandonar, olhar para trás, retroceder são decisões pessoais e intransferíveis.
Ou seja, em todos os aspectos, quando você erra, quando você é fracassado, quando você é derrotado, você não pode culpar ninguém. A responsabilidade é sua. Da mesma forma, quando você vencer, acertar e obter sucesso, é claro que a glória é do Senhor, mas o êxito é teu. Foi você que se esforçou, você fez por merecer aquilo. Então que o Senhor a cada dia mais fortaleça a sua vida e que você tenha maturidade, apesar da pouca idade que você tem, mas que você tenha maturidade de que erros, derrotas e fracassos fazem parte da vida, mas mais importante, né? O mais importante disso tudo é que nós venhamos aprender com os nossos erros. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!